programa Brasil Consciência desta semana continua discutindo a situação do Rio Grande do Sul sob a ótica da ciência. No programa de hoje, você vai saber por que não deveria naturalizar desastres como o que atingiu Porto Alegre e demais municípios do Rio Grande do Sul. Você também vai ter informações sobre a plataforma Adapta Brasil, a ferramenta apontada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia para a gestão dos desastres naturais nos municípios brasileiros. Veja. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, a gente continua falando das medidas e das ferramentas existentes para tentar impedir perdas humanas e tantos prejuízos como esse que a gente tem observado no sul do país. E para falar sobre isso, a gente está agora com o Dr. Jean Meto, que é o responsável do INPE pela plataforma Adapta Brasil. A plataforma Adapta Brasil foi apontada pela ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, como uma dessas ferramentas. Vamos saber dele, então, o que dá para tirar dessa plataforma de informação que possa, aí, num futuro próximo, esperamos nós, impedir novos desastres dessa magnitude. Bom dia, doutor Jean, obrigado por você ter aceitado ao nosso convite. Então, doutor, como é que a plataforma que o senhor tem ajudado a desenvolver pode auxiliar municípios e estados a gerenciar medidas preventivas contra perdas como essa? Bom dia, Edmond. Bom dia a todos que estão também nos ouvindo e acompanhando. É um prazer estar aqui novamente. Bom, o Adapta Brasil ele partiu do princípio, né, Edmond, que o clima realmente está mudando, né? A gente está num processo de mudança cada vez mais rápida do clima, né? E a gente precisa, o país como um todo, os municípios, as instituições, precisam buscar mecanismos para poder se adaptar a essas mudanças. Né? Toda a evolução do país, a ocupação territorial, a produção agrícola, a produção de energia, ela se deu ao longo da história num clima que não é mais o mesmo, né? Então, toda a evolução do clima nos últimos 100, 150 anos, ela é muito diferente do que é hoje. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter ferramentas que, primeiro, nos indiquem para onde esse clima está indo, né? E também nos indiquem como a gente pode se preparar. De que forma? Caracterizando o quão vulnerável são os sistemas, né? Qual é a vulnerabilidade das infraestruturas que nós temos, qual é a vulnerabilidade vamos dizer, dos sistemas sociais, dos estratos sociais, né? Dos setores produtivos a essa mudança do clima. Então, o que o Adapta Brasil faz, ele não é uma ferramenta de alerta. Isso é muito importante a gente deixar claro, né? Ele é uma ferramenta de planejamento. Por quê? Porque a gente faz um diagnóstico da situação atual. E o que é esse diagnóstico? A gente pega todas as informações do censo, por exemplo. Pega informações do Ministério da Agricultura, da Embrapa, da Agência Nacional de Águas. A gente pega todo o pacote de informações públicas que nós temos sobre esses setores que eu mencionei, sobre vamos dizer, a sociedade como um todo, e faz uma análise dessas informações diante da mudança do clima, né? Então, esse diagnóstico é feito e nós projetamos o clima para 2030 e 2050. É uma projeção feita, obviamente, com modelagem, né? Então, tem uma série de esforços globais, inclusive o INPE participa, esforços globais de modelagem climática, e a gente usa essas informações para projetar o clima no futuro e ver o que aquele clima lá no futuro vai impactar a infraestrutura, enfim, vai impactar a sociedade que hoje a gente diagnosticou. Então, o muito importante é isso. Então, agora, o que a gente tem vivenciado, né, é que o clima que estava projetado para o futuro já vem acontecendo. Então, o planejamento ele tem que ser emergencial. A gente tem que deixar de achar que mudança climática é algo
de, de é o novo normal, exatamente. Nós temos que incorporar isso, nós temos quase que um negacionismo estrutural no país, Ed. Então, assim, todo o planejamento público, planejamento das empresas, planejamento do agronegócio, planejamento territorial, onde é que as pessoas vão ficar alocadas, tudo isso tem que considerar esse novo normal que você falou. Então, o Adapta Brasil tenta mapear e dar subsídios aos gestores. O Mapa Brasil ele tem, o Adapta Brasil tem um foco muito direto aos gestores locais dos municípios do Brasil. Então, é uma ferramenta que a gente olha para todos os municípios, os 5.570 municípios do país, em diversos setores da economia e da sociedade. Bom, imaginando, obviamente que nesse momento não existem informações consolidadas, não seria possível, mas imaginando num futuro próximo o rescaldo da tragédia que nós estamos vivenciando no sul do país nesse momento, o que daria para tirar do Adapta Brasil sobre o Rio Grande do Sul que pudesse evitar novas tragédias? Por exemplo, daria para planejar que nós não podemos ter tanta casa às margens do Rio Guaíba, por exemplo. Essa seria uma ideia. De certa forma, sim, viu, Edmund? Então, o que a gente usa lá... Bom, e também tem outro aspecto importante, né? A gente está aguardando a disponibilização das informações do censo de 2022. Né? Por quê? Porque, por exemplo, lá no censo, a gente tem cortes territoriais que nos indicam residências em áreas de risco, por exemplo. Né? Então, a gente incorpora isso no Adapta Brasil. Então, isso que você falou, sem dúvida nenhuma, é uma prática que deve ser adotada. Agora, é muito difícil você tirar toda a infraestrutura, né, dos locais. Então, o que nós temos que trabalhar? Todo o planejamento do avanço das regiões urbanas. Isso no Sul, obviamente que é o drama que nós estamos vivendo no momento, mas, assim, nós temos que olhar isso para o país como um todo. Então, nós temos que a expansão territorial nos núcleos urbanos tem que considerar vazões de rio que são maiores do que o histórico que a gente vivenciava. A gente sabe muito de certa forma, toda a expansão das cidades brasileiras, elas essencialmente começam a partir dos rios. Então, historicamente, isso até na época do descobrimento do Brasil, da entrada dos portugueses a terra dentro, né, na parte interior do Brasil, foi feito por rios, essencialmente. Então, os núcleos das cidades eram na beira de rios. Então, a gente tem que... esse clima desses últimos séculos, ele está mudando muito. Então, nós temos que reconfigurar as cidades. O que já está colocado, está estabelecido, é muito difícil fazer. Então, o que nós temos que trabalhar? Temos que trabalhar com reflorestamento, para que a água não chegue tão rápido nos rios. A gente tem que trabalhar com sistemas de drenagem. Obviamente, com um volume de chuva, como aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente tem que olhar para as áreas de maiores riscos e tirar as pessoas. Então, nós temos que trabalhar também com sistemas de alerta. Então, e no Adapta Brasil, o que a gente tem? A gente tem lá o que a gente chama de fatores influenciadores. Né? Quais são os elementos que definem aquela maior vulnerabilidade? Então, Edmond, o que a gente faz é uma metodologia científica. O INPE, como você sabe, é um instituto de pesquisa, né? Então, a gente traz uma metodologia científica que ela olha para a questão climática, ela olha para a vulnerabilidade daquele sistema que a gente chama socioecológico, a gente olha a sociedade conectada com a natureza e a gente vê o quanto que esse sistema está exposto. Né? Então, bem no teu exemplo, por exemplo, uma comunidade que está na beira do rio e que tem vamos dizer, uma estrutura de edificação mais simples, ela está mais exposta, consequentemente, ela está mais vulnerável e o impacto é maior.
O que aconteceu no Rio Grande do Sul foi uma coisa absurda, porque inclusive impactou infraestruturas que são bem estabelecidas. Mas isso vem na área de expansão dos rios. Então nós temos que revisitar isso. O Adapta Brasil ele não tem esse mapeamento geográfico, um mosquitinho aqui, não tem esse mapeamento geográfico, né? Mas ele indica para o gestor, fala, olha, uma parcela da população do município ela está vulnerável. Quem vai dizer se ela está naquele morro ou naquela beira de rio é o gestor local. Então, o Adapta Brasil ele dá um indicativo para que o gestor local possa usar para o seu território, olhar para o seu território e falar, bom, aonde que eles estão indicando que nós estamos vulneráveis? Porque se a gente pegar o próprio exemplo do Rio Grande do Sul, a gente faz o mapeamento de onde inundou e onde não inundou, em alguns municípios teve região que não inundou. Então, quem tem que mapear isso é o gestor local. É muito difícil você pegar uma grade municipal e dizer que aonde naquela grade municipal você tem o ponto que vai acontecer. Mas você fala, olha, essa grade municipal ela é vulnerável. Se ela é vulnerável, aonde que a gente tem que olhar? Tem que olhar aqui ou acolá. Então, essa que é a ideia. Então, o Adapta Brasil é uma ferramenta de planejamento. Existe uma distância entre o ideal e o possível, né? E esses episódios mostram um pouco, aliás, mostram bastante isso com relação às ações de crise, de gerenciamento de crise. Você tem o Semadem produzindo alerta, manda para uma Defesa Civil Nacional, que distribui para defesas civis estaduais. Alguns estados, como foi relatado para a gente na semana passada, tem sua própria previsão do tempo, municiando a sua defesa civil. Então há um conflito de informações. Como o Adapta Brasil é uma ferramenta de planejamento, em algum momento já passou na cabeça de vocês ou dos interlocutores que o senhor tem lá no Ministério de criar algum mecanismo de controle de gestão, alguma coisa como um plano diretor de adaptação para os municípios, para que ele identifique, para que ele cumpra, pelo menos, os indicativos que o Adapta Brasil está colocando? Olha, Edmo, muito obrigado por essa questão, porque eu acho que ela é muito importante, né? O Adapta Brasil está dialogando dentro do governo federal com o Plano Clima. E o Plano Clima dentro do Plano Clima tem duas vertentes, uma é de mitigação e outra é de adaptação. Nós estamos dialogando nessa vertente de adaptação, apresentando o Adapta Brasil justamente como uma ferramenta para que os diferentes setores possam tomar medidas que elas sejam justamente para se adaptar à mudança do clima, né? Então, isso no âmbito federal, né? Então, o Plano Clima vai na adaptação, ele vai propor um plano nacional de adaptação, que é uma revisita ao plano que já existia, né, e que ele ficou, não foi implementado, mas ele já existia, mas é uma evolução da leitura daquele plano, o que é muito importante, porque o clima mudou muito nos últimos 8 anos, vem mudando, né? Então, isso é importante. Né? Então, a gente está dialogando ali. Outra coisa que nós estamos fazendo, Edmar, a gente está conversando com diversas entidades municipais e estaduais de meio ambiente. Vamos agora fazer um curso sobre a Adapta Brasil em Pernambuco, vamos fazer um curso no Alagoas. A gente já fez cursos online para a Agência Brasileira de Secretarias do Meio Ambiente, né? A gente tem dialogado com o setor privado também, né? Porque é importante que as pessoas entendam um elemento central disso é que a Adapta Brasil é aberta, todo mundo pode acessar. Então, até a iniciativa privada é importante ter essas informações para o seu planejamento, que dialoga com o planejamento, deve dialogar com o planejamento público. Então, a gente tem feito isso. A plataforma é muito intuitiva de se utilizar, mas quando a gente consegue dialogar com o usuário, né, a aplicabilidade fica mais clara, fica mais direta.
Então, a gente tem dialogado, sim, e alguns municípios já estão propondo seu plano de adaptação com base no Adapta Brasil, né? Inclusive, eu não tenho bem certeza que município, mas teve município do Rio Grande do Sul que já nos consultou para usar o Adapta Brasil como uma ferramenta de planejamento. Então, a gente tem buscado cada vez mais incrementar esse diálogo, obviamente, isso junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas expandindo bastante, né? Não ficando só nesse núcleo com a MCTI, no núcleo da ciência. Então, aqui mesmo no Estado de São Paulo, a gente já dialogou com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Quer dizer, o que a gente pode fazer não é a única ferramenta que nós temos, né, Edmund? É muito importante isso, tem vários esforços, mas é mais uma ferramenta que o gestor local pode usar, e não só local, o gestor, de uma maneira geral, pode utilizar para ir se preparando, ou para preparar Bom, é o uma ambiente ferramenta de dele. planejamento. Perdão. É uma ferramenta de planejamento a médio e longo prazo, mas agora, no momento de crise, o senhor está sendo bastante acionado. O que os ministérios envolvidos aí têm demandado do senhor nesse momento? Se é que o senhor pode nos dizer? Claro, a gente tem, está demandado, a gente vem sendo demandado dos ministérios das diferentes, vamos dizer, diferentes setores, né? Então, o Ministério da Saúde, por exemplo, está interessado no Adapta Brasil porque a gente fez um mapeamento de dengue também, né? Do risco de dengue, e que ele é muito próximo ao que aconteceu agora, o que vem acontecendo, né? Então, como é que o risco se agrava dentro de um quadro que a gente já está vendo grave, né? Enfim, a Defesa Civil a gente tem dialogado. Risco de dengue, o senhor fala por conta do alagamento lá no Rio Grande do Sul, de criar múltiplos criadores depois da baixa do Não, não, rio. não, não, do mapeamento de dengue nacional. A gente fez uma Ah, pois não. exatamente, ele não está na plataforma ainda, mas a gente só está nos ajustes finais para estar na plataforma. Então, no setor de saúde, hoje a gente tem malária e leishmaniose, dois tipos de leishmaniose, que são doenças transmitidas por vetores e que a gente viu afetou o Brasil todo. Dengue teve um problema sério no Distrito Federal, em outros lugares. Enfim, então, Então, mas o senhor me perdoe. Então, quer dizer, a demanda que está acontecendo não é necessariamente por conta da emergência no Sul. O governo está percebendo que o Adapta Brasil é uma ferramenta importante e está demandando bastante por conta de tudo que está acontecendo no mudança país. climática como um todo. A gente lida com segurança alimentar, né? A questão do Rio Grande do Sul ela é emergencial, ela é uma questão de alerta, de emergência, urgência total. Então, assim, uma ferramenta de planejamento nesse momento, ela é importante que ela seja revisitada com os dados que nós temos de lá hoje e falar, bom, como é que a gente olha no futuro com essa ferramenta? Os próximos passos. Os passos atuais, a ferramenta pode ajudar pouco, né? A ferramenta pode ajudar pouco porque ela é uma ferramenta que fez um diagnóstico olhando, olha, como é que isso aqui vai para o futuro, né? Agora, essas informações todas a gente vai incorporar para que potencialmente, né, uma leitura do futuro tenha vamos dizer, tenha uma outra percepção sobre o que aconteceu. Mas o que o governo tem nos procurado, inclusive municípios, eu comentei esse curso que a gente vai fazer no Nordeste do país, fizemos aqui, enfim, é porque o clima está mudando o país todo, né? Não é essa questão no Rio Grande do Sul, foi uma questão, uma tragédia que não é pontual, enfim, do estado todo, mas é de uma região do país, né? Em fevereiro do ano passado, nós tivemos aqui em São Sebastião uma tragédia gigantesca, uma quantidade de chuva jamais vista para um local como foi naquela época, né? Então, esse contexto todo nos mostra claramente que o país tem que pensar em se adaptar à mudança do clima, Edmo, de uma forma absolutamente transversal, né? A gente tem que incorporar o plano de aceleração do desenvolvimento, é, o, o PAC, né? Do Crescimento, o crescimento, PAC, o PAC. plano de aceleração do crescimento, ele tem que incorporar isso. A gente não pode olhar o crescimento do país achando que a gente está no mesmo clima que estava nos últimos 100 anos, sei lá. A gente não pode fazer isso, né? Então, nós temos que olhar o país, nós temos que investir em adaptação. Isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o que nós estamos investindo agora lá?
Nós estamos investindo em atender a emergência, né? Em cobrir a tragédia que aconteceu. Mas nós temos que investir numa infraestrutura que seja mais resiliente. Nós precisamos de uma sociedade mais resiliente, que ela possa ter sistemas de alerta mais eficientes, que as pessoas possam se deslocar dos lugares em tempo para que a gente não tenha fatalidades, que as pessoas possam reorganizar seu setor de produção para que a gente não veja cenas de centenas de animais mortos porque morreram afogados, né? Então esses sistemas todos eles têm que ser integrados, né? E eles têm que, e para ser integrado, você precisa ter uma estrutura de planejamento que permita você agir rapidamente. Esse que é o grande. O problema do desastre é que ele vem de uma. Você tem várias feições, né? Você tem o desastre, como a gente está vivenciando no Rio Grande do Sul agora, que ele tem um pico muito rápido para acontecer. Então, ele é quase que explosivo, vamos dizer assim. Então, você tem que ter um sistema não só de alerta, de preparo, de relocação, muito eficiente, né? Você tem outros eventos climáticos, como ondas de calor. A onda de calor, ela tem, vamos dizer, tem um processo distinto de um evento climatológico, de um evento de precipitação muito intenso. Então, nós temos que nos preparar de formas distintas para essa alteração climática. Na produção agrícola, por exemplo, desculpa que eu só estou. Na produção agrícola, por exemplo, a gente tem que pensar o quê? Olha, para onde que está indo a média de precipitação nessa determinada região? A gente vai ter capacidade de produzir 2 safras, por exemplo, nesse mesmo local? Não vamos. Como é que a gente tem que se adaptar? Então, assim, incorporar esse novo normal climático, como você falou, esse novo padrão climático, no planejamento do país como um todo, ele é absolutamente central, né? Então, é isso que o Adapta Brasil tenta fazer nas suas diferentes dimensões, seja na saúde, seja na infraestrutura. A gente tem estradas, a gente tem portos. Nos portos, o que acontece? É o aumento do nível do mar. O que aconteceu em Porto Alegre também tem a ver com isso. Toda essa água foi represada, de certa forma, pelo mar, né? E aí, bom, no futuro, o mar subindo um pouquinho que seja, ele já é uma barreira a escoamento de água do rio. Então, nas áreas estuarinas, nós temos que pensar como é que a gente vai lidar com a infraestrutura que nós temos. Então, os portos, por exemplo, a gente fez uma análise na Adapta Brasil também. Então, a gente tenta olhar de uma maneira geral para as diferentes estruturas e setores da sociedade. Muito bem, eu quero agradecer demais a participação do Dr. Jean Ometo, mais uma vez aqui atendendo o nosso programa. Obrigado pelas informações e sucesso aí com o Adapta Brasil e as soluções de gestão para o Estado brasileiro, viu? Muito obrigado. Edmo, eu que agradeço muito, fico aqui à disposição de quando a gente quiser conversar novamente, e das pessoas que também ouviram e estão acompanhando o teu trabalho, que fiquem à vontade de entrar em contato. A gente sempre atende todo mundo da forma que é da forma possível, né? Mas a gente está à disposição. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta com um olhar da sociologia dos desastres. É um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, nós estamos de volta. A gente continua falando sobre a questão do desastre, a tragédia humanitária que acomete o sul do país neste momento e que deve ficar mais frequente, inclusive episódios como esse devem ficar mais frequentes devido às mudanças climáticas. Agora, a gente sai um pouco da ótica da contenção da tragédia e vai tentar entender um pouco mais o quadro todo da tragédia. A gente vai conversar sobre isso com a doutora em Sociologia, economista Norma Valêncio, autora do livro Sociologia dos Desastres e que, entre outras atividades, é professora
na Universidade Federal de São Carlos. Bom dia, doutora. É um prazer estar aqui com a senhora no nosso programa. E a gente começa essa entrevista perguntando para a senhora qual o olhar que a sociologia dos desastres tem para esse episódio e para os outros episódios que vêm acontecendo com frequência no nosso país. Falta uma organização pública, investimento público na contenção desse tipo de tragédia? Bom dia. Bom dia, Edmond. Bom dia a todos que nos veem, nos escutam. É um privilégio poder estar aqui com vocês e compartilhando um pouco o approach da sociologia de desastres, né, a respeito dessa problemática não apenas pontual, né, mas essa problemática que ela vem escalando hoje no mundo e particularmente no Brasil, né, das decretações de emergência, né, relacionadas a eventos extremos, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que no campo crítico da sociologia dos desastres, né, nós estamos num processo de desnaturalização dos desastres, né? Significa dizer, nós estamos problematizando a ideia, o qualificativo natural. Porque esse debate já tem mais de 40 anos na sociologia, os desastres, eles são definidos como acontecimentos sociais, sempre como acontecimentos sociais, que são súbitos, que são involuntários, que geram muito estresse coletivo em razão de perdas e danos humanos, materiais e ambientais, ocasionado por eventos físicos, né? Então, os eventos, os hazards, eles são físicos e podem ser de natureza ambiental, tecnológica ou social, mas os desastres são sempre os acontecimentos sociais. Então, essa, em primeiro lugar, é a nossa perspectiva desde o campo disciplinar da sociologia, numa abordagem crítica, né? O que eu gostaria, talvez, de começar a nossa reflexão conjunta é dizer que esse evento extremo atmosférico ocorrido no Rio Grande do Sul, né, ele tem sido atribuído por vários especialistas, né, como um dos eventos que indica, que sinalizam o processo de mudanças climáticas. Ora, o que eu gostaria de dizer é que, se todo o debate, sobretudo pela sistematização da literatura internacional do IPCC, né, se esses extremos atmosféricos, né, eles estão associados às mudanças climáticas, elas, por seu turno, neste momento, né, no último século, sobretudo, eu diria até nos últimos 150 anos, né, são associados não só a fatores antropogênicos, mas dizendo muito claramente, no campo teórico da economia, estão associados não só ao antropogênico como um homem genérico, mas como ao funcionamento do modo de produção capitalista, ou por uma lógica de acumulação, uma lógica produtiva e de acumulação concentrada, absolutamente predatória em termos socioespaciais e ambientais. E se nós colocamos nesses marcos, né, a mudança climática não é aquilo que precede, o que precede é o modo de funcionamento, o estágio atual, inclusive, do modo de funcionamento capitalista, que resulta em mudanças climáticas, né, cujo um dos efeitos são eventos extremos atmosféricos, entre outros, né, a gente vai sinalizar para um outro campo de formulação, de interpretação dos acontecimentos trágicos e de formulação das políticas públicas, né? Então, a gente aponta numa outra direção, que não é só monitorar tempo e clima, né? Mas é, sobretudo, criar uma outra agenda em termos de modelo de desenvolvimento, Edmond. Se fosse traçar uma linha do tempo em que o último estágio, o último ponto é a tragédia, nós teríamos aqui no meio as mudanças climáticas, mas nós teríamos um ponto anterior em que o capitalismo consumiu recursos naturais para causar mudanças climáticas. E não apenas consumiu esses recursos, né? Ele criou relações de produção que são espacializadas, relações sociais
de alta desigualdade social, alta desigualdade distributiva da riqueza, alta desigualdade no acesso aos territórios que podem ser considerados menos suscetíveis a eventos extremos como esses que nós estamos assistindo agora. Então, a gente também precisa entender isso, né, do ponto de vista da distribuição dos recursos, que são uma distribuição iníqua, né, que permitem ou não a proteção civil, né, e a garantia do direito da pessoa humana a uma proteção civil decente. Então, se nós pusermos nesses termos, né, nós teríamos toda uma outra agenda de discussão e toda uma outra agenda de envolvimento, né, de certas competências para formular políticas públicas. É bem que se diga que quando há desastres, quando eles ocorrem, Edmond, e as competências profissionais, sobretudo sob a coordenação da Defesa Civil, né, faz uma primeira avaliação do montante de perdas e danos humanos, né, a ponto de quantificá-los como superiores à capacidade local de responder à situação, há, então, a decretação de emergência, né, sobretudo no nível local, depois reconhecida pelo nível federal. No entanto, Edmond, e os nossos ouvintes, quando há decretação de emergência, nós temos que dizer, e eu tenho dito isso de maneira reiterada nas últimas 2 décadas, a decretação de emergência, ele é um dispositivo legal que cria uma espécie de estado de exceção, né, na gestão da coisa pública, no âmbito, né, daquela administração, no âmbito daquela jurisdição, mas ele também significa o desastre, a decretação de emergência, que as medidas de prevenção e as medidas de preparação, elas foram inevitavelmente frágeis, né? Ou houve omissão, ou houve negligência, né? Ou houve equívocos na formulação das medidas de prevenção e preparação. Então, se teve desastre, pelo menos 2 etapas antecedentes, prevenção e preparação, foram falhas. E se nós não pusermos o dedo nessa ferida, né, se nós não consertarmos isso como lição aprendida, para dizer que na etapa subsequente nós precisamos reconhecer, nós, eu digo os agentes públicos, né, onde falhou, né, a sua visão, o seu olhar, a sua abordagem sobre o problema, que tivesse evitado aquele conjunto de acontecimentos trágicos, né? Se não for levantado isso pelas autoridades, né, então nós vamos inevitavelmente estar fadados, né, a que esses eventos continuem a ocorrer e as formas de manejá-lo continuem sendo indevidas, ampliando, então, o sofrimento social. Interessante. Não vou me lembrar aqui exatamente do número do programa, mas vou estar colocando ele aqui para você poder acompanhar. Nós entrevistamos recentemente a doutora Mariana Moura, que falou sobre o doutorado dela na Unicamp e que apontava uma relação entre as tragédias de Brumadinho, Mariana e, recentemente, a tragédia no Nordeste, me fugiu o nome da cidade agora, em que houve solapou a mina lá Maceió, né? Alagoas, né? Alagoas. Foi Maceió. Maceió Braskem, se eu não estou enganado no nome da empresa. Uhum, E aí ela estabeleceu uma relação e a relação estabelecida foi justamente que era o modelo de exploração de recursos naturais capitalista que fazia com que fossem negligenciadas as contenções de risco, né? Licenciamento ambiental e tudo mais. A pergunta que eu fiz para a doutora Mariana naquela época é um pouco parecida com o que eu vou fazer para a senhora agora. Como resolver esse nó numa sociedade em que a gente tem, por exemplo, que atender emendas parlamentares que tiram recursos de medidas de prevenção para agradar aliados políticos do governo em outras áreas, em outras instâncias, em que a própria sociedade, a própria população clama que o poder público ceda
ao empresariado para gerar emprego, para poder gerar riqueza e distribuir renda em benefício próprio. Como quebrar esse paradigma, esse modo de vida? Edmond, eu não sei se eu vou exatamente responder a sua pergunta, mas eu vou passar por ela, de maneira transversal, para dizer uma coisa que eu acho muito importante quando você fala desse aspecto econômico. A primeira coisa que eu queria dizer, reportando um pouco o que acabei de dizer em termos das falhas, omissões, negligências, ou inapropriações das medidas de prevenção e de preparação, é que se elas tivessem sido realmente adequadas, apropriadas, nós não estaríamos agora vendo o montante, né, de mobilização de recursos econômicos que estão sendo agora utilizados nas medidas de resposta. Nas medidas de resposta significa, em termos de defesa civil, resgate e reabilitação. Eu vou dar só um exemplo para você. Inclusive, as competências são distintas, né? Então, em termos de preparação, né, ou seja, se sabe antecipadamente, né, da iminência da chegada de um evento extremo atmosférico, né, se sabe isso de maneira antecipada, né, as ações de preparação vão significar, por exemplo, mobilizar agentes públicos, né, para poder produzir uma evacuação planejada da população. O que essa evacuação planejada significa? Significa, por exemplo, que em termos da infraestrutura viária, né, ela é ainda viável para evacuar, por exemplo, por transportes coletivos, né? Então, você não precisaria esse número enorme de helicópteros, aviões, etc., porque a população, seja por meios próprios, né, seja por transportes coletivos, inclusive transportes cedidos pelas diferentes pastas, né, nos diferentes níveis de governo, poderia deslocar essa população sem que ela tivesse o risco à vida, sem que se perdessem 95 vidas ou mais de centenas de desaparecidos, por exemplo. Elas poderiam ter evacuado com os seus documentos, com os seus objetos, sobretudo de valor econômico e simbólico relevante, poderiam ter evacuado com seus próprios colchões, poderiam ter colocado os seus veículos automotivos em lugares seguros, enfim, né? Todo o conjunto de perdas humanas e materiais, né, poderia ter sido sanada com uma outra logística de evacuação. Eu digo, inclusive, muito mais barata do que essa onerosa que está sendo feita nesse momento. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, certas perguntas, elas precisam ser feitas, sobretudo pelo Ministério Público, e aí eu digo Ministério Público Federal, Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, são perguntas muito singelas, mas elas ajudam muito a gente a entender sobre que lições estão sendo realmente aprendidas. Para eu poder voltar no seu tema econômico, Edmond, a pergunta é o seguinte, né? Aqueles órgãos em diversos níveis de governo, né, que estavam responsáveis, tinham como missão institucional monitorar eventos extremos, né, sejam eles atmosféricos e os riscos hidrológicos e geológicos correspondentes, eles produziram a informação em tempo hábil? Essa pergunta é importante. A segunda, produziram essa informação em tempo hábil? Essa informação, ela foi enviada para o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil em tempo hábil? Eu estou falando aqui do SENADE, da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Foi enviada em tempo hábil? Se enviada em tempo hábil para o topo do SIMPEDEC, do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, o que foi feito com essa informação que chegou no SENADE, que chegou em Brasília? Isso desencadeou no âmbito do sistema, no nível estadual, no nível dos municípios que estavam suscetíveis, né, medidas de preparação tempestivas, né? Essas informações, elas precisam ser prestadas, a DPU, o MPF, precisam perguntar, e elas precisam ser prestadas porque, uma vez que elas sejam respondidas, né, elas vão clarear muita coisa. Talvez, Edmundo, quem sabe se responda que a informação foi produzida com dias e até com semana de antecedência, né? Que ela chegou no sistema, que o sistema foi
negligente, que o sistema tornou aquilo preocupante, mas irrelevante para municiar a própria população, que ela se auto-organizasse, né, em termos de uma evacuação preparativa, né? E o que a gente está vendo é que hoje, na verdade, elas estão, as comunidades estão sendo surpreendidas a todo momento. Quando nós temos a clarificação em torno dessas respostas, né, a gente pode ter a clarificação, por exemplo, do porquê eu, que sou do Rio Grande do Sul, sou uma comunidade de um bairro de Porto Alegre, etc., tive que ter perdas comensuráveis para a minha capacidade financeira e econômica. Eu tive que perder, né, por conta do que se produziu ante a informação não divulgada, mal divulgada, negligenciada, eu tive que ter uma perda econômica, por exemplo, de um veículo automotivo particular que eu financei por 48 meses. Paguei 12, tenho ainda 36 para pagar. Essa dívida é minha Dentro da contraída. pessoa, ela é Uber, né, por exemplo. Exatamente, eu sou um Uber, né? Então, quer dizer, e agora eu tenho isso, quer dizer, o sistema público nacional, no âmbito do CPDEC, envolvendo órgãos como o CEMADEM, por exemplo, na produção da informação para ir para os órgãos de defesa civil, né? Mas agora eu não tenho mais o veículo, eu não tenho o meu meio de sustento, e eu continuo com a dívida do banco. Então, para retornar à sua pergunta, Edmundo, quando a gente ouve falar de muitos milhões de recursos, seja por emenda parlamentar, seja porque haja uma outra repactuação em termos de mobilização de recursos ordinários, mesmo do orçamento público desse ano, federal, estadual, etc., eu quero saber como que fica em termos, né, do sistema creditício a minha dívida particular, né, porque a gestão do Estado me fez sofrer essa perda. Como é que fica a minha casa destruída que eu financei por 25, por 30 anos, né? Eu vou carregar essa dívida, e ao carregar essa dívida com a minha incapacidade de pagamento, porque eu perdi o meu carro, eu era Uber, não tenho como pagar a dívida da casa destruída, como é que é a resposta do tipo que eu ouço hoje, né? Que vão ser levantadas novas linhas de crédito para as pessoas refazerem a sua vida. Bom, mas eu já tenho a carga, o ônus de uma dívida antecedente. Como que eu vou mostrar que eu tenho capacidade financeira para carregar outros 30 anos de um outro financiamento imobiliário? Aliás, muitas vezes no mesmo território, né, que está caracterizada junto ao banco, ou à Caixa Federal, ao Banco do Brasil, ao Bradesco, o que seja, né, que aquele território ele está caracterizado por ter uma certa construção, né, uma certa estrutura civil, né, que é o imóvel. Então, como é que eu vou poder refinanciar isso para o mesmo território que está atrelado a uma outra dívida? Então, tem certas perguntas, então, eu digo isso para proteção em termos, por exemplo, da Defensoria Pública, em termos do direito de furos, né? A Defensoria tem que refletir em torno dessas perdas individuais, econômicas individuais, mas que se a gente congregar, nós estamos falando de centenas de milhares de pessoas, né? Em função de como elas vão lidar com isso. Porque quando nós ouvimos falar, Edmond, de emendas parlamentares e coisa do tipo, sejam elas, né, agora reorientadas, por exemplo, para o refazimento do Rio Grande do Sul, nós estamos falando do refazimento em termos, sobretudo, de infrassistemas, né? De infrassistemas viários, de infrassistemas de saneamento, de infrassistemas de energia e o que seja, né? Mas nós não estamos falando, né, da carga, do ônus econômico que ficam para esses sujeitos. E até quando a gente está falando do sistema securitário, né? Você viu quantos imóveis, né? Quantos veículos automotivos ficaram debaixo d'água, né? Alguns deles, né, pela sorte das pessoas, pela capacidade que elas tiveram, inclusive econômica, né, antecipatória, de pagar seguros, né, por esses bens, né, vão exigir agora, né, as suas indenizações. Eu estou imaginando assim como o sistema securitário vai lidar com esse conjunto, né, enorme de ônus, né? Isso quando não as apólices, né? Muito sabiamente para a acumulação capitalista, as apólices trazem lá na entrelinha, né? Eu cubro isso, menos a exceção são os desastres ditos naturais.
Então, é por isso, Edmond, que a gente precisa desnaturalizar os desastres, né? Porque senão certos agentes econômicos se safam, certos mecanismos de circulação da riqueza pública refazem certas infraestruturas, né? Mas o sofrimento social de toda essa população, e eu não digo apenas, né, da população do Rio Grande do Sul, mas que nós vimos antecedentemente, em tempos recentes, no estado do Acre, em Minas Gerais, né, em grande medida, estou falando de um conjunto enorme de municípios, né, no estado da Bahia, né, esse sofrimento social não é só na crise aguda desses dias de inundação, né? É um sofrimento cumulativo que vai persistir por anos a fios. E eu não sei qual vai ser a agenda de política pública para lidar com isso, por irresponsabilidade, sobretudo, né, de entes públicos. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você vê nossa entrevista com a socióloga e economista Norma Valêncio sobre a sociologia dos desastres. É um instante só, não saia daí. A doutora Norma Valêncio fala tudo isso com base em uma larga experiência, além de pesquisa. Ela também foi voluntária na Defesa Civil de São Carlos, né, doutora? E trabalhando Sim, né? durante 6 anos antes de publicar o livro da Sociologia dos Desastres. Um outro trabalho que eu gostaria de citar agora é o Representações Sociais dos Abrigos Temporários no Brasil, uma análise sociológica da base qualitativa da ótica dos gestores públicos e dos abrigados em contexto de desastres relacionado às chuvas. A gente entrevistou não faz muito tempo o diretor do CEMADEM, José Maria Marengo, sobre a questão da tragédia em São Sebastião. Havia uma polêmica sobre a questão da sirene, ter sirene, não ter sirene e tudo mais, e ele disse que a sirene era o menos importante, que o importante era ter um plano de contingência com indicativos bastante sólidos e divulgados de onde a população deveria ir, qual seria o procedimento em caso de uma emergência, em caso de uma sirene tocar. E com esse trabalho que a senhora fez, o que a senhora imagina que tem de estrutura lá no Rio Grande do Sul para abrigar as pessoas nesse momento? Edmond, em primeiro lugar, eu queria dizer que o professor José Marengo é um dos grandes cientistas brasileiros, né? E na área, inclusive, de climatologista, é o cientista que eu mais respeito aqui no Brasil e que tem respeitabilidade internacional. Isso em primeiro lugar, né? É, eu queria dizer, no caso de São Sebastião, é um caso que eu acompanhei e ainda acompanho bastante de perto. A questão, em primeiro lugar, não é não ter o plano de contingência. Há um plano de contingência, inclusive a última atualização dele, do Plancom, foi no ano de 2018, né? E ele está sujeito à revisão nesse momento, né? Eu queria dizer duas coisas sobre abrigos e sirenes, né? São dois aspectos que você tocou, do ponto de vista de uma preparação e do ponto de vista de uma reabilitação. São duas fases da emergência, né? Com relação à sirene, né, eu já escrevi muito sobre isso, né, eu tenho uma série de publicações na área de sociologia dos desastres, não tenho exatamente um livro, né, mas a organização só sociologia dos desastres são 4 livros, outro, que depois a gente pode falar, né, eu posso passar o endereço do nosso site para que os nossos ouvintes possam acessar esses estudos, né? Eu vou colocar na edição, mas para o pessoal saber, estamos colocando na tela agora o endereço do site para você poder acessar todo o Isso, material. www.neped, Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais em Desastres, né? neped.br, né? Então, lá uma das abas são os e-books, né? Uma série de e-books que nós produzimos, organizamos, né? Com diferentes instituições e parceiros de diferentes campos disciplinares. Em relação à Sirene, recentemente, digo, nos últimos 5 anos, eu publiquei eu me incomodo muito com a ideia de sirene, né?
Porque a sirene, existem vários aspectos relacionados a ela, né? Existe o aspecto desde a própria sonoridade da sirene, né? As sonoridades que são, e a população da Vila Saída, de São Sebastião vai dizer isso, né? Que são sonoridades de mau agouro para a cultura nordestina. Ela lembra um pássaro de mau agouro, que significa morte. E quando ela toca de maneira insistente, porque há muito disso, né, de se colocar a sirene e dizer assim, bom, se cair 10 milímetros, 50 milímetros, pelo sim, pelo não, né, de maneira precaucionária, vamos disparar a sirene. E isso vai estressando a população, isso cria um estresse psicológico muito grande para a população. E isso é muito sabido em defesa civil, né? Porque se você toca sem necessidade, né? Se esperava uma enxurrada e veio apenas um pequeno alagamento, e a população teve que evacuar nas mais diferentes condições, gestante, com criança pequena, pessoas com doença crônica, com problema de mobilidade, tiveram que sair, passar por todo esse estressor, a próxima vez que tocar, ninguém sai. Né? Então, existe também uma perda de credibilidade desse próprio sistema. Né? Exatamente o que o Dr. Marengo falou. Exato. Agora, quando a gente fala também dos abrigos temporários, há um problema seríssimo, e aí já que o professor Marengo falou do caso São Sebastião, é exatamente esse que eu vou tocar, né? Quando nós olhamos o plano de contingência São Sebastião, ali foram elencadas para os diferentes bairros, né? Qual seria o equipamento público para onde a comunidade, né, ao ouvir a sirene, deveria então se deslocar, né? Para receber então o seu acolhimento preparativo, né, antes do impacto de por exemplo, de um evento extremo atmosférico, né? Ocorre que em São Sebastião, por exemplo, no caso da Vila Saí, o equipamento que foi indicado pela Defesa Civil é o equipamento que dista a mais de 1 quilômetro de distância, que fica é um equipamento, a escola, é uma escola municipal, que é um equipamento que fica num outro bairro, que fica na Barra do Saí, e que exige, inclusive, o deslocamento, atravessar uma pista, né? Existe uma rodovia, que é entendida no próprio Plancom como uma área de risco. Então, exige que a população se desloque para muito longe, o que é muito difícil, né? Pelo perfil, né, de alguns membros da comunidade, né? O lugar que é muito pequeno e que exige que você transponha uma área de risco, né? Quando ali mesmo na Vila Saída, você tem um equipamento enorme, sofisticado e preparado para o acolhimento e de confiança das pessoas. Nós estamos falando do Instituto Verde Escola. O Instituto Verde Escola, ele quer, ele deseja, ele reivindica, né? Tenho falado recorrentemente com a diretora executiva, a professora Raquel Oliveira, né? Ele indica que seja colocado no plano de contingência, porque para ali a comunidade da Vila Saí acorre, né? E, no entanto, a Defesa Civil, até o presente momento, né, ela se nega a fazer isso, né? Justifica, inclusive, dizendo assim: não, o nosso approach não é mais ter abrigo temporário, é pagar o auxílio moradia. Como se houvesse no mercado imobiliário daquela região tanto imóveis disponíveis, como um auxílio moradia compatível com o valor que os imóveis disponíveis, por exemplo, na Barra do Saí, custariam para aquela população. Eu estou falando Vila Saí, né? Um bairro de trabalhadores de classe baixa, renda baixa. Estou falando de população socioeconomicamente vulnerável. Na Barra do Saí, eu estou falando de um bairro de abastados, né? Então, se a área segura para o auxílio moradia é eles se deslocarem para a Barra do Saí, né? Qual é o valor desses aluguéis e quantos imóveis disponíveis ali teria? Então, é absolutamente a abordagem da Defesa Civil local é absolutamente irrealista, equivocada. E aí, fechando o assunto, Edmond, sobre os abrigos temporários, preciso também pensar que o desastre é uma situação socioespacial absolutamente dinâmica. Significa dizer que mesmo quando os planos de contingência, eles não apenas mapeiam, né? Mas mapeiam de maneira... Ele tem que mapear os equipamentos que podem ser disponíveis para abrigos temporários, ele não apenas tem que mapear os existentes, né? Mas ele tem que fomentar que mais equipamentos comunitários sejam incorporados.
estejam preparados, né? Que se faça capacitação dos gestores daqueles equipamentos para eles saberem quais são as práticas eticamente corretas de acolhimento, né? Então você tem que ampliar essa lista. Por quê? Porque como o desastre é socioespacialmente muito dinâmico, às vezes um equipamento serviu para uma semana. Daqui a pouco ele também está alagado e a população vai precisar se deslocar para um outro equipamento que precisa estar preparado para a acolhida, né? Eu digo não só materialmente, né? Mas ele precisa estar preparado para a acolhida eticamente também. O que eu digo que é preparado para a acolhida? Não é só ter colchão, né? Não é só ter água, né? É ter uma dimensão do tamanho e da diversidade dos núcleos familiares constituintes daquela comunidade. Você tem núcleo familiar de uma pessoa com um cachorro. Você tem um núcleo familiar que são de 10 pessoas, pai, mãe, 8 filhos, um neto, né? Você tem núcleos de diferentes tipos. Nós temos diferentes tipos de família que necessitam de diferentes tipos de espaço de acolhimento. Então, se você pensa num estabelecimento escolar, né, como equipamento de acolhimento, ou num ginásio esportivo, ele precisa estar preparado para um layout dinâmico para acolher esses diferentes tipo de família e também preservar a privacidade dessas famílias, as suas relações de intimidade, né? Então, por isso, cada núcleo ele precisa estar muito bem estabelecido com o equipamento que seja necessário para proteger a sua privacidade, porque ninguém descansa direito, né, sob um olhar de um terceiro, não é verdade? Você não consegue dormir num colchão, no chão, se tem um terceiro que você não conhece e está te observando na movimentação dos outros, né? Então, é preciso que também, mesmo no equipamento grande, haja barraca, madeirite, haja lençóis, haja inclusive barracas de camping, né, que proteja a privacidade de cada núcleo familiar, para ele poder ter as suas conversas privadas, poder ter o seu descanso e se recuperar física e psicologicamente. Em relação, sobretudo, né, às questões da higienização corporal também, né? Então, é preciso também que as pessoas tenham resguardado a sua intimidade para isso, né? É preciso pensar, por exemplo, quantos banheiros químicos são necessários, né, para que as pessoas possam, na hora das suas necessidades fisiológicas, né, ter disponível aquele equipamento também. Pensar também na higienização em termos dos equipamentos de banho também, né? Então, é possível que eu possa ter um toalete ali, que eu tenha a minha privacidade resguardada na hora que eu estou me banhando? Nós não estamos falando de banho de água, Edmond, nós estamos falando de política pública de dignidade humana na hora de uma crise aguda. É disso que a gente está falando. É isso aí, e não é pensar apenas, né, como se fosse, pra vocês verem como a questão é complexa, não dá para pensar como se fosse um rebanho bovino que se tira de um lugar e joga no outro, precisa ter realmente dignidade. Olha, eu não tenho palavras para agradecer pela aula que a doutora nos prestou aqui durante este bloco. Muito obrigado pela participação no nosso programa. Infelizmente nós não temos mais tempo, mas fica aí, vamos repetir, estou colocando na tela mais uma vez o link para você poder acessar e poder se informar um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigado à professora Norma Valêncio e a gente aguarda a senhora num próximo programa, viu? Sempre. Até mais. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do CINCT deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela neste momento. Você que quiser conferir os demais programas já produzidos pelo Brasil Consciência, tem à disposição o nosso canal ou o próprio canal da TVT. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, nosso e-mail está sempre disponível para atendê-lo. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente!